Bom dia, são 9h59, praticamente 10 horas da manhã, do dia 23 de janeiro de 2023. Eu pretendo que esse vídeo seja muito curto, porque ele não é o vídeo de hoje. Esse vídeo pretende ser uma reparação, pretende fazer uma correção a uma minha pressa ao falar sobre o sudário de Turim. Eu fiquei extremamente empolgado com os efeitos que há no tecido de linho. E isso fez com que eu use esse livro, para mim é o melhor. Então, aqui tinha várias coisas que eu devia ter mostrado, mas também o vídeo é pouco tempo, né? No máximo 40 minutos já chateia vocês, muita gente não resolve 15 minutos. Então, agora eu pretendo refazer aquilo que eu devia ter feito, ou seja, certos dados, né? Eu mostrei a vocês uma coisa importante, que foi o mais conhecido de todas, a mais conhecida de todas as figuras do sudário, o rosto de Jesus. Mostrei a vocês também que está na Capela de Guarini, construída sobre a Catedral de São João, em Turim, enrolado ao redor de um cilindro de madeira, encerrado numa urna de prata. A urna, por sua vez, está dentro de uma caixa de madeira protegida por fora. Muito bem, então aqui está a capela onde está o Santo Sudário de Turim. Não é no Vaticano. E aqui está o trajeto que ele fez. Isso eu já mostrei. Agora, o que eu não mostrei e me precipitei foi: não li para vocês, e aí isso fez com que algumas pessoas achassem que deviam completar o meu trabalho. Aqui está de novo o rosto de Jesus, como eu disse, é a figura mais comum, e aqui eu tinha dois papeizinhos pequenininhos que eu não li, então vou ler hoje. Ciência acha difícil chegar à conclusão sobre o sudário. New London, Connecticut, Globo, quando o Globo ainda era jornal escrito. Após 3 anos de investigações detalhadas, uma equipe de 40 cientistas não conseguiu desvendar um dos mistérios religiosos do mundo: se o Santo Sudário de Turim foi a mortalha de Jesus Cristo. Reunidos nesse fim de semana, no Connecticut College, os especialistas admitiram que talvez não seja possível provar, no atual estado da ciência, se Cristo foi realmente envolto no manto de 4,20 m por 1,20 m de largura depois de crucificado. No entanto, um comunicado divulgado pelo Projeto de Investigação do Sudário de Turim, que patrocina a atual conferência, hoje é a Sociedade Internacional de Sindonologia, disse que, no momento, pode-se concluir que o sudário tem impressa a verdadeira forma do homem crucificado. O comunicado acrescenta que a imagem impressa na mortalha não é obra de um artista, argumentando que as manchas de sangue contêm hemoglobina e que o resultado da análise de seroalbumina é positivo. Por outro lado, Luigi Gonella, do Instituto Politécnico de Turim, representante pessoal do arcebispo de Turim, o cardeal Anastácio Alberto Balestro, responsável pela custódia oficial do sudário, informou que, em princípio, a Igreja não se opõe às autoridades científicas que aprovam a veracidade do teste de carbono 14 que determinou a antiguidade do pano, 1230 ou 1320. Elas apenas aguardam a ocasião adequada, afirmou. Contra isto, eu disse que o Balestro, que é o curador do sudário, ele aceitou com muita facilidade o que foi desmentido, e aí eu não mostrei a vocês, mas aqui está. O professor Marlanf não diz, ele divulga. Então não sei se vocês têm esse material, ó, do Discovery Channel, me foi presenteado
há cerca de 10 anos atrás, pelo meu sobrinho Leonardo Oliveira, coronel do Exército Brasileiro, sobre o Santo Sudário. Assim que a NASA fez as pesquisas sobre o sudário, então o Discovery Channel fez essa gravação. Aqui está o CD, onde todas as informações que eu guardei de memória estão. Então, eu não disse que o sudário, que o criador do método carbono 14 falou que o sudário jamais terá uma datação precisa, porque fungos se acumularam em cima dele. Você vê, não quer sair, não quer soltar. Se acumularam em cima dele. Aqui está o CD. Hoje isso aqui já é alguma coisa antiquado, mas está aqui, ó. Se quiserem, não sei se procurem no YouTube ou onde vocês quiserem, mas está vendo, ó? É aqui que está a afirmação, nesse disco, do inventor do teste de carbono 14. Portanto, o professor Marlanf não disse, apenas divulgou, só que eu não mostrei, agora estou mostrando, onde ele diz que os fungos que não existiam na Palestina, por ter clima árido, quando ele foi transportado para a França e depois para a Itália, criou-se uma camada de fungos. Então, quem disser, o professor Marlanf disse, não está sendo exato. O professor Marlanf divulga o que pessoas autorizadas dizem. Se vocês puderem, vejam esse CD e ouçam. É feito pelo Discovery Channel. Tem informações preciosas, inclusive que na parte do tecido onde ficava a cabeça de Jesus, os cientistas descobriram pequeninos fragmentos de vegetação, e o maior biólogo do mundo, botânico do mundo, era um judeu que morava em Israel, ele e a esposa, e aqui está dito, do mesmo jeito que não foi eu quem disse, está aqui, é só procurarem. Não fui eu que disse que o teste de carbono 14 não tem validade porque tem uma camada de fungos. Quem disse foi o inventor do método, está aqui. Então o professor Marlanf não diz, mas eu não tive o cuidado de procurar isso como eu procurei agora, para mostrar a vocês. Tem informações muito preciosas e os dois se completam. Então eu apenas divulgo a opinião de pessoas que concluem, e elas merecem minha confiança. Eu sou apenas um divulgador daquelas pessoas que eu considero que são eruditos e especialistas. Então, o botânico judeu concluiu que no lugar da cabeça de Jesus, ele pegou fragmentos de flores, de vegetação, que ele analisou no laboratório dele em Tel Aviv. Ele é judeu israelense, e ele disse que a coroa de espinhos que colocaram sobre Jesus Cristo é de uma vegetação que as pessoas comuns chamam de espinheiro, mas ele dá o nome científico aqui, que só existe em Jerusalém e só se torna viçosa e capaz de fazer a coroa de espinhos em abril, ou seja, no mês de Nisan, no calendário judaico, quando Jesus foi crucificado. Isso está aqui, e é um judeu. Então o professor Marlanf não diz, divulga, e esse judeu é o maior especialista em botânica do mundo, e ele atesta que os fragmentos, os pigmentos microscópicos que estão no lugar da cabeça, atestam, através de acurados estudos no laboratório dele, que a espinheira, que é assim que o povo chama, só nasce em Jerusalém e só se torna um arbusto poderoso, capaz de ser tirado dali o que foi a coroa de espinhos, no mês de Nisan, ou seja, equivalente ao nosso abril, mês em que nós comemoramos a Páscoa de Jesus Cristo, a Santa Ceia. Então não sou eu que digo, tá? Eu divulgo somente. Procurem, se vocês encontrarem, verão aqui coisas preciosas. Então eu me precipitei, porque eu estava muito, vamos dizer assim, ansioso
vou dar a conhecer a vocês uma coisa que é quase que escondida, e me baseei somente no livro As Marcas da Ressurreição. Mas eu deveria ter procurado esse valiosíssimo presente, agradeço ao meu sobrinho, que vocês podem encontrar. Eu não sei onde, mas está aqui. Várias informações, então eu não disse, eu apenas divulguei. Então me baseio muito nesse livro, porque o autor é credível e ele apresenta todas as hipóteses. Agora, mais notável ainda, que eu não mostrei no dia, vou mostrar agora, é o seguinte, ó. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um papiro. Numeramos e destacamos em preto 24 linhas de um velho códice, um papiro, da cristandade, chamado Codex Sinaiticus, do século IV, que está no Museu Britânico. Uma parte do Código Aleph está no Vaticano, e esse está no Museu Britânico. Trata-se do relato do encontro por João na tumba vazia, com a sua testemunha da ressurreição de Cristo através da visão dos panos do sudário. Está aqui. Então é um fragmento de uma escrita, né, em grego, koiné, do século IV, indubitavelmente autêntica, que é cópia de outra cópia de outra cópia, que remonta ao original, onde é uma página do Evangelho de João, onde ele descreve que chegou no túmulo vazio e viu os lençóis com as marcas da ressurreição. Ou seja, aqui o próprio apóstolo São João testemunha que ele acreditou, o texto diz, e o apóstolo viu e creu. Ele acreditou porque ele viu as marcas da ressurreição. Então, está aqui um texto do século IV que está no Museu Britânico. Eu não mostrei isso para vocês. Olha, esse velho manuscrito é um dos 50 exemplares da Bíblia que Constantino mandou escrever no ano 331. Que seja do século IV, ninguém pode negar. Encontrado numa cesta de lixo por Tischendorf, no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, passou as mãos do czar da Rússia. Bom, é bom que vocês saibam o seguinte, aqui está como é as palavras em hebraico, como devem ser lidas, e o mais antigo manuscrito de Heródoto é do século IX, e esse aqui, sobre o sudário, é do século IV, e ninguém coloca em dúvida que Heródoto existiu. E coloca-se em dúvida se São João existiu, se o Evangelho de São João é verdadeiro. Então, há um complô, sim, para colocar em dúvida a existência de Jesus, para dividir Jesus em duas metades, o Jesus da história e o Jesus da fé, a doutrina de Jesus, que seria a gnose, que na verdade não tem nada a ver. A gnose é uma mistureba de uma porção de pedaços, de retalhos, enquanto que a doutrina de Jesus é única e coerente. É um todo que você não pode tirar um pedaço. É como uma arrumação de uma porção de lata de salsichas. E a gnose é uma mistureba de várias tradições. Então não podemos confundir a gnose com os evangelhos. Os evangelhos não são a gnose. Nós até podemos dizer que a carta aos Hebreus e as epístolas de Paulo são gnósticas, no sentido da verdadeira gnose cristã. Mas aqui nós temos uma prova inconteste. Relata que São João, chegando no túmulo vazio, viu os panos, a mortalha, e na mortalha as marcas do Sindone. Está aqui. Isso eu não tinha mostrado a vocês, então o mistério ainda está por esclarecer, mas fica agora aqui as minhas desculpas por não ter dado esse documento e por não ter mostrado essa preciosidade, que eu não sei se ainda está vendável ou não. Era só isso que eu queria dizer a vocês, para me penitenciar por ter sido muito precipitado. Então, não é esse o vídeo de hoje, esse é apenas um pedido de desculpas,
porque eu não tive o cuidado de ir a certos detalhes. Até o próximo.